Olá a todos, regressamos para a sessão 3 da aula 3. Nesta sessão vou resolver 3 exercícios, este primeiro sobre limites e continuidade, o segundo sobre assíntotas e também limites, e o terceiro é um exercício de escolha múltipla que envolve assíntotas e limites. Tinha planeado fazer uns 12 itens, só consegui fazer 6. Nas 2 primeiras sessões estivemos a rever alguma teoria, portanto na próxima aula, na aula 4, que em princípio não será no sábado, será no domingo, mas eu depois no meu Facebook irei colocar a hora exata. Na próxima aula então será uma aula só de resolução de exercícios, irei resolver estes 6 que faltam e também os outros 3 da última aula, da aula 2, tá bem? Que se bem se lembram ficaram em aberto. Portanto, temos aqui um exercício que diz numa função G de domínio R excepto menos 1, que é definida por isto, não é? Para x menor do que menos 1, 3x é levantado a x mais 1 mais x mais 4 sobre 2 mais x menos x ao quadrado, e para x maior do que menos 1, ln de kx mais k mais 1 sobre x mais 1 para um certo k maior do que 0. Nós sabemos que existe limite quando o x tende para 1. Reparem, se existe limite quando o x tende para 1, como o 1 não pertence ao domínio, quer dizer que o limite quando o x tende para menos 1 à esquerda de g de x tem que ser igual ao limite quando o x tende para menos 1 à direita de g de x. Portanto, é importante terem isto em atenção. Neste caso, como não pertence aqui ao domínio, não tem que ser igual ao g de menos 1, basta que estes 2 limites laterais sejam iguais. E depois pede qual é o valor de n natural, de modo a que a função h de domínio R, que é definida por isto, seja contínua em todo o seu domínio. Portanto, para ser contínua em todo o seu domínio, o que é que tem de acontecer? Tem que existir limite, neste caso, reparem, para x diferente de menos 1, não é? Para x diferente de menos 1, h é contínua. Porquê é que é contínua? Não é? Pois, para x diferente de menos 1, o h de x é 24 g de x, é 24 vezes a função g, e a função g para x menor do que menos 1 é contínua. Porquê? Porque é quociente entre funções contínuas. Aqui em baixo temos uma polinomial, e aqui em cima o que é que temos? Temos somas e compostas e composição entre funções contínuas. E produtos também, temos aqui um 3x vezes este, 3x é polinomial, é levantado a x mais 1, podem olhar para isto como uma composta da exponencial de base E com a polinomial x mais 1 e aqui a soma de x mais 1. E aqui também é o quociente entre funções contínuas, em baixo tem uma função contínua, que é um polinómio, e em cima tem o ln de kx mais k mais 1, ou seja, tem a composição entre uma logarítmica e uma polinomial. Portanto, para x maior do que menos 1, ela é contínua. Portanto, de certeza que para x diferente de menos 1, ela é contínua. Portanto, ela tem de ser contínua, certo? Em menos 1. Portanto, h será contínua. Será então contínua em R se existir limite quando x tende para menos 1 de h de x. Ou seja, neste caso, se limite quando x tende para menos 1 de h de x for igual ao h de menos 1. Certo? Sim. Portanto, isto tem de acontecer. Reparem que à direita e à esquerda de menos 1, a função h é definida pela mesma coisa, 24g de x. Bom, o que é que eu tenho que saber? Quanto é que vale este limite? Portanto, eu tenho que saber quanto é que vale o limite quando x tende para 1. Reparem que o limite quando x tende para menos 1 de h de x
é igual ao limite, quando x tende para menos 1 de 24 guia de x, não é? Certo? Aqui por valores diferentes de, certo? Por valores diferentes de menos 1. É igual a isto, que é igual a quê? 24 vezes o limite, quando x tende para menos 1 de guia de x. Já sabem que quando o x é menos 1, vale aquilo. Certo? Portanto, o que eu tenho que ver é quanto é que vale este limite, ou seja, eu tenho que calcular o limite à esquerda e à direita de guia de x. Então é isso que nós vamos fazer. Começar aqui a calcular o limite à esquerda, primeiro, limite, quando o x tende para menos 1 à esquerda de guia de x. É o limite, quando o x tende para menos 1 à esquerda. Alguém que tenha aí o microfone no ligado, que desligue, por favor. É levantado a x mais 1, mais x, mais 4, sobre 2, mais x menos x quadrado. Bom, vamos ver se isto dá ou não indeterminação. Eu espero que dê. Depois de tanto trabalho, espero que dê. Bom, se eu substituir aqui em cima, menos 1 mais 1 dá 0, é levantado a 0, dá 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, portanto, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3, menos 1 dá menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. E aqui, 2 menos 1 dá 1, e aqui menos 1 ao quadrado dá 1, para 1 menos 1 dá 0, 0 sobre 0. Boa. Este é um daqueles limites que também é típico. O que nós vamos fazer aqui é decompor aqui este polinómio. Podemos achar os zeros ou podemos ir à regra de Ruffini. Tá bem? A regra de Ruffini é ótima, mesmo que isto sendo aqui um polinómio de grau 2, a regra de Ruffini é ótima. Porquê que a regra de Ruffini é ótima? Porque me decompõe logo o polinómio todo. Portanto, eu aqui num cálculo auxiliar, mesmo sendo um polinómio de grau 2, não há problema nenhum em usar a regra de Ruffini. Eu podia ir achar os zeros e depois fazer a decomposição com os zeros. Mas depois há o perigo de nós nos esquecermos de alguma coisa, nomeadamente do coeficiente do termo de maior grau. Não se esqueçam que se um polinómio de grau 2 tem dois zeros reais ou não, mas neste caso reais, x1 e x2, ele pode ser decomposto desta maneira, vezes o coeficiente do termo de maior grau. Não se pode esquecer disto. Neste caso era menos 1. E podiam se esquecer de meter. A regra de Ruffini não permite esquecimentos. Quer dizer, minimiza esses esquecimentos. Vocês meterem aqui, não é? O coeficiente do x ao quadrado, que é menos 1. O coeficiente do x, que é 1. E do termo independente, que é 2. E de meterem então menos 1. Este aqui vem para aqui, que é menos 1. Ali é 1, 2. E aqui dá menos 2. E portanto aqui o resultado é este aqui será 0, 0. E o que eu descobri aqui foi que 2 mais x menos x quadrado é então x mais 1 vezes 2 menos x, ou menos x mais 2. E isto aqui vai nos permitir simplificar alguma coisa aqui este quociente. Portanto, eu vou fazer aqui as contas, isto é o limite, quando o x tende para menos 1 à esquerda de, cá em cima dá então 3x é levantado a x mais 1, mais x mais 4, sobre, aqui fica x mais 1, menos x mais 2. Ok, meus jovens, reparem aqui numa coisa interessante. Se eu substituir aqui o x por menos 1, isto dá 3. Quer dizer que isto aqui não nos preocupa, não nos dá trabalho. Portanto, o que eu vou fazer aqui é separar isto. Vou meter limite, quando o x tende para menos 2, para menos 1 à esquerda deste, 1 sobre menos x mais 2, vezes o limite, quando o x tende para menos 1 de 3x é levantado a x mais 1. Alguém ligou aí o microfone que até me assustei agora. Sobre x mais 1. Ok. Novamente, podia usar a definição de derivada,
onde, por exemplo, chamando a esta função aqui x, aqui f de x, e se forem calcular, neste caso sim, f de x, podiam chamar f de x, se fossem calcular o f de menos 1 dava 4, portanto o que vocês teriam aqui era f de x menos f de menos 1, sobre x mais 1, definição de derivada, e estava feito. Pronto. Eu não vou fazer isso, mas poderiam fazê-lo. Portanto, eu vou escrever aqui, se vocês chamassem a f de x 3x é levantada x mais 1 mais x, certo? O f de menos 1 era 4, é menos 4, e portanto aquele limite era pura e simplesmente o limite quando x tende para menos 1 menos de f de x menos f de menos f de menos 1 sobre x menos menos 1, x mais 1. E isto é a derivada daquela função no ponto menos 1, ou seja, derivavam isto e substituíam por menos 1 e tinham um resultado, está bem? Era uma maneira. Isto é derivável, neste caso até em R. E, portanto, se é derivável em R, eu posso dizer isto. Se é derivável em R, é derivável em menos 1 e eu posso dizer isto. Mas eu não vou fazer isto. Isto é só um à parte, está bem? Não vou fazer isto aqui. Se quiserem depois fazer em casa para confirmar o resultado, podem fazê-lo. Ok. Bom, vamos então. Portanto, aqui é só substituir, não é? Dá 1/3. E aqui eu vou então fazer uma mudança de variável. Que mudança que eu vou fazer? É aquela típica. Se x tende para menos 1, então aqui a mudança que vou fazer, se x tende para menos 1 à esquerda, então x mais 1 tende para 0 também à esquerda, e portanto eu vou chamar a este y aqui assim, este será o meu y, seja y igual a x mais 1, quer dizer que o x é y menos 1, e obviamente que o y vai tender para 0 menos. E portanto, isto agora fica, reparem que já agora quando separam assim em dois limites, por acaso não foi o caso aqui, vocês podem mudar a variável só num dos limites e deixarem o outro, está bem? Não tem de mudar nos dois. Eu podia deixar este assim e mudar a variável só aqui, isso era válido, está bem? Portanto, aqui fica limite, quando o y tende para 0 menos. Ora bem, como o y é x mais 1, vou meter aqui y, aqui vou meter 3y mais 1, aqui fica E levantado a y, aqui o x é y menos 1 mais 4. Ok. Parece que ficou pior, mas na verdade ficou muitíssimo melhor. Este é 1/3 vezes, vou só fazer estas contas. E agora reparem, meus jovens. Isto é 3y, portanto, vou multiplicar o 3 por y, certo? Sim. E depois vai multiplicar aquele, portanto isto fica aqui 3y, é levantado a y. E aqui é a mesma coisa, vou multiplicar o y por, não é? Aqui há azul, o y por 1, e depois vai multiplicar aquele, fica mais 3 é levantado a y, mais y menos 3, tudo sobre y. Ok? E agora, onde é que nós temos o limite notável? Se vocês olharem bem para aqui, eu vou aqui rodear a laranja, o limite notável está aqui assim. Professor, eu acho que é mais 3 em vez de menos 3. N mais 3, onde? Aí. É menos 1 mais 4. Estou a ver, sim. Mas eu aqui mudei qualquer coisa mal, não foi? Foi aqui que eu mudei mal. Espera aí. Tens razão, sim. Deixa-me só andar aqui um bocadinho para trás. Oi? Mudei demais. Aqui um bocadinho para trás. Tirar estes rodeanços aqui.
Ok. É aqui é que eu me dei mal, não foi? Ali é menos. Porque senão tínhamos aqui um problemazinho. Aqui é menos e aqui é mais. Obrigado. Ok. Bom, onde é que eu tenho então o limite notável? O limite notável está aqui assim, reparem. Neste aqui assim. Certo? Sim? Ele está aqui. Portanto, cuidado aqui assim. Agora, eu vou separar isto. Como é que eu vou separar isto? Isto fica 1/3 vezes limite, quando o y tende para 0 menos, aqui eu vou meter 3y elevado a y, mais y, tudo sobre y. E agora mais limite, quando o y tende para 0 menos, e agora vou deixar aqui menos 3 elevado a y, mais 3, tudo sobre y. Ok, certo? Bom, isto já está. Perceberam o que eu fiz agora? Portanto, separei este com este, com este ali, depois, ou seja, separei em dois limites. Vou meter aqui o y em evidência, neste primeiro ali. Neste primeiro aqui vou meter o y em evidência, fica 3 elevado a y mais 1 sobre y, menos, aqui vou meter o menos 3 em evidência, limite, quando o y tende para 0 menos de elevado a y menos 1 sobre y. Vão ver que dá um bocadinho mais de trabalho que se eu for aqui pela definição de derivada, mas pronto, eu achei que deveria fazer este trabalho. Bom, este aqui cancelam, aqui este, corta ali, zuc, é? E este aqui é então um limite notável. E portanto, se é um limite notável, este dá 1/3 vezes o quê? Vezes, ora, este aqui dá 3 elevado a 0 mais 1, menos 3 vezes 1. Ora, aqui dá então 1/3 vezes 4, não é? Menos 3, vai dar 1/3. Portanto, o valor deste limite é 1/3. Certo? Bom, e agora tenho que ver quanto vale o limite à direita, que é para eu depois saber o K. Reparem que eu tenho que achar o K. O K é essencial, porque eu sei que existe este limite. Aqui já está o primeiro feito, não é? Agora vou fazer aqui o segundo. Limite, quando o x tende para menos 1 à direita de g de x. É o limite, quando o x tende para menos 1 à direita de ln de kx mais k mais 1. Tudo sobre x mais 1. Ok. X mais 1, não é? É. Bom, se eu for a substituir, portanto, já sabemos que aqui à esquerda dá então 1/3 e agora à direita há de dar qualquer coisa que nós temos de ver quanto é. Então, vamos aqui ver, primeiro substituir, em baixo dá 0, é óbvio, e em cima dá menos k, mais k que é 0, 0 mais 1 é 1, ln de 1 é 0, 0 sobre 0. Bom, temos aqui outro limite que, já agora este limite no programa antigo podia ser resolvido com outro limite notável, que também era dado, mas neste programa já não faz parte. Mas a mudança que nós fazemos aqui é típica, que é chamar a este aqui de cima. Eu podia outra vez, já agora, ir aqui à definição de derivada, chamar a este todo f, o f ou g ou h, neste caso tinha que ser uma coisa diferente de g e de h, podia ser f. Se chamassem este todo f, o f de menos 1 era 0, isto era como se tivesse aqui menos 0. Mas pronto, eu aqui prefiro fazer a mudança típica, que neste caso, a típica aqui é chamar a este y. Reparem, porquê? Porque se este todo for y, como este aqui tende para 0, o y fica a tender para 0. Portanto, a mudança típica que nós fazemos, que eu vou meter aqui 2i, mudança de variável típica,
seja y igual a ln de kx mais k mais 1. E, portanto, agora, aplicando aqui a definição de logaritmo, não é? Isto fica E levantado a y igual a kx mais k mais 1. Reparem que o nosso objetivo agora é resolver em ordem a x para eu poder substituir ali. Portanto, isto fica E levantado a y menos 1. Vou meter aqui o k em evidência, isto fica x mais 1. E reparem, eu nem preciso resolver em ordem a x, porque eu só, este aqui será y, este aqui, não é? Será x mais 1, portanto é só resolver aqui em ordem a x mais 1. Como o k aqui é maior do que 0, ou seja, como o k é maior do que 0, quer dizer que ele é diferente de 1, diferente de 0, desculpa. Isto aqui fica E levantado a y menos 1 sobre k, que tem que dar x mais 1. Pronto, obviamente que, como o y é isto, e quando eu substituo aqui o x por menos 1, não é? Quando eu substituo o x por menos 1, neste caso aqui à direita, certo? Isto aqui dá ln de 1, que é 0, portanto, quando substituo aqui por menos 1, o y vai tender para 0, e portanto isto fica aqui, limite, isto já está resolvido. Limite quando o y tende para 0, em cima o ln de kx mais k mais 1 foi substituído por y, e em baixo o x mais 1 foi substituído por E levantado a y menos 1 sobre k. Este k vai saltar aqui para cima, não é? Aqui ou para aquele lado, até vou metê-lo antes, vou metê-lo aqui assim, não é? E depois inverte aqui a base e isto está feito. Este que aparentemente até era uma coisa assim um bocado difícil, torna-se mais simples. Portanto, aqui fica y sobre E levantado a y menos 1, e portanto, invertendo aqui, tenho aquilo que nós queremos. Portanto, isto é k vezes 1 sobre o limite, quando o y tende para 0, é levantado a x menos 1, é levantado a y menos 1, sobre y. Este aqui é notável, limite notável, aqui um L de limite, limite notável, e portanto isto fica k vezes 1 sobre k, 1 sobre 1, desculpa, este aqui é 1, que vai dar k. Portanto, quanto é que é o k? Se à esquerda dá 1/3 e se à direita dá k, conclusão, como limite, quando o x tende para menos 1 à esquerda de g de x é igual ao limite, quando o x tende para menos 1 à direita de g de x, vem que k é igual a 1/3, certo? E mais, se o k é 1/3 e limite, quando o x tende para menos 1 de g de x, é 1/3. Certo? Portanto, sabemos isto. Bom, agora só queremos, o que é que falta ver? Falta achar o n, não é? Certo? Portanto, esta primeira parte já está. Aqui meti i de... Não, está certo. Esta primeira parte já está. Eu vou meter aqui aqui assim. Portanto, e agora nós temos que ver isto, não é? Portanto, só falta ver que o limite, quando o x tende para menos 1 de h de x, é igual ao h de menos 1. Portanto, a segunda parte, para que h seja contínua em R, terá de o ser em
x igual a menos 1, ou seja, o limite quando o x tende para menos 1 de h de x tem que ser igual ao h de menos 1, certo? Bom, já agora este podiam fazer aqui à direita e à esquerda, mas ele, como à direita e à esquerda está definido da mesma maneira, como eu já tinha dito, acaba por ser a mesma coisa, não é? Eles são mesmo iguais, certo? Porque ela à direita e à esquerda de menos 1 está definida da mesma maneira. E, portanto, aqui, já agora aqui é por valores diferentes de 1. Portanto, isto aqui, como é que eu faço? O h de menos 1 dá então n levantado a k. N levantado a k é, reparem que o h de menos 1, vou aqui acima outra vez, o h de menos 1 é aqui assim, n levantado a k. E o k é 1/3, certo? Isto é n levantado a k, portanto é n levantado a 1/3. Se quiserem a raiz cúbica de n, podem identificar com a raiz cúbica de n, porque o n é um número natural, portanto positivo, não há problema nenhum. Aqui, n pertence a n natural. E depois, se eu fizer o limite, quando o x tende para menos 1, de h de x, obviamente por valores diferentes de menos 1, neste caso, isto é o limite quando o x tende para menos 1 de 24g de x, certo? Que é o limite, o 24 pode saltar para fora, 24 vezes o limite quando o x tende para menos 1 de g de x, e nós já sabemos que este é 1/3, portanto isto é 24 vezes 1/3, que dá 8. Portanto, por um lado dá isto, não é? Por outro dá 8, não é? Portanto aqui nós já sabemos que este aqui é, este deu então 8, este raiz cúbica de n, portanto, daqui, vou escrever aqui, raiz cúbica de n é igual a 8, quer dizer que o n é 8 ao cubo. E 8 ao cubo dá 243, penso eu. Vou escrever aqui num instantinho. 8, não, um bocadinho mais. 243. 512. 8 ao cubo é a mesma coisa que 2 a... 8 ao cubo é uma coisa que 2 à nona. Tá bem? 2 à nona é 512. Portanto, aqui dá 8 ao cubo, que é 512. E pronto, está já feito. Sim? Portanto, o n é 512. Bom, este exercício está feito. Portanto, mais uma vez, mais técnicas para calcular limites, mudanças de variável, estas típicas também, esta aqui também típica. Vamos então para o próximo exercício. O próximo exercício também é típico, é do meu livro, também. Está na página, já não me lembro, se quiserem ir procurar, está na parte das assíntotas. Deixa-me ver se eu procuro aqui num instantinho. Está na página 243, está bem? Quem tem o meu livro, a versão amarela, a de 2020, é o 243. Então, diz o seguinte: e uma função g de domínio 0 para mais infinito, sabe-se que não tem zeros, portanto esta função g não tem zeros, e que a reta de equação y igual a x mais 2 é a assíntota do seu gráfico. Isto é importantíssimo. Portanto, a primeira coisa que vocês olham é, bom, o que é que isto quer dizer? Que é assim, a reta de equação y igual a x mais 2 é assíntota, neste caso é oblíqua, não é? Sim? Do gráfico de f, de g neste caso, quando x
tende, obviamente, para mais infinito. Porquê? Porque se o domínio é de 0 para mais infinito, a assíntota tem de ser o B. Então, o que é que eu tiro daqui, meus jovens? Primeiro, o limite, eu vou escrever assim por ordem. Primeiro, o limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x menos x mais 2, isto é a definição que nós demos que nós falámos na seção 2. Este limite é 0. E daqui tiro que o limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x é igual ao limite quando o x tende para mais infinito de x mais 2. É igual ao limite. Muito importante, este limite é mais infinito, portanto o limite da função g quando x tende para mais infinito é igual ao limite de x mais 2. É? Lembram-se de eu ter feito ali o desenhinho, não é? Lembram-se? X mais 2 é qualquer coisa como isto. A função g tem de, certo? Tem de, se quiserem, tem de, em mais infinito, a distância entre estes pontos vai tendendo para zero, portanto ela vai acompanhando assim, o gráfico da função g vai acompanhando a sua assíntota. Muito importante, o limite de g é igual ao limite da assíntota. G não é a assíntota. Ou seja, não podem chegar ali e substituir g de x por isto. Se o fizerem está errado sempre. Bem? Eu sei que às vezes nós temos essa tentação, porque o limite em mais infinito, mas isso não é verdade. Às vezes até costumam fazer coisas do tipo, bom, o limite do quociente, este aqui, não vou olhar para este. Portanto, isto é o limite disto, sobre o limite disto, não é? Certo? Sobre o limite de g de x. Pô, mas como o limite de g de x, portanto este é o limite de x é levantado a x, como o limite de g de x é igual ao limite deste, e agora posso passar o limite, porque o limite deste é igual ao limite deste, ok, então e agora posso, pelas mesmas regras, posso voltar para trás, não posso, não é? Isto está errado, porque assim eu podia chegar aqui e substituir, não é? Por qualquer coisa que tenha o mesmo limite que g de x, por exemplo, é levantado a x, eu substituo isso por o limite deste é igual ao limite de L levantado a x. Não é? E depois andando para trás, eu tinha aqui a mesma coisa, e isto é mais infinito, o que é falso. Têm que ter cuidado, não podem substituir o g de x, ou f de x, ou o que for, pela expressão analítica da assíntota. Não podem. Está sempre errado. Né? Em muitos casos dá a mesma coisa, é verdade, mas está sempre errado. Porquê? Porque quando aplicam aqui, quando fazem aqui quando aplicamos, né, aqui as regras operatórias com os limites, depois temos de concretizar. Neste caso este dá mais infinito e este caso este dá mais infinito. Isto conduz a uma indeterminação. Se conduz a uma indeterminação, temos de voltar ao princípio para levantar a indeterminação. Portanto, é muito importante que tenham isso em mente. Não podem, jamais, em tempo algum, substituir g de x por a expressão analítica da assíntota. Nunca. Está bem? É claro que às vezes dá certo, é claro que pode dar jeito fazer isso nas escolhas múltiplas, mas às vezes pode dar barraca. Há exemplos, eu para a próxima semana até posso trazer aqui um exemplo, eu por acaso não tenho isto aqui no meu computador, até posso trazer um exemplo de que quando fazemos a substituição conduz ao resultado errado, mas portanto, não podem fazer. Portanto, sei isto. O que é que eu sei mais? Sei que o limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x sobre x corresponde ao declive da assíntota, neste caso 1. Também corresponde ao declive da assíntota. E 3, obviamente, que resulta de que o limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x menos x,
certo? G de x menos mx dá a ordenada na origem, que é 2. Portanto, cuidado com isso. Ordenada na origem. Ok, e agora eu quero calcular o valor daquele limite. Portanto, eu quero calcular. Portanto, isto é o que nós sabemos. Portanto, o que eu vou fazer é tentar aplicar estas coisas para determinar o valor daquele limite. Então, estas e outras coisas que eu possa saber. Portanto, eu quero saber o valor do limite quando o x tende para mais infinito de x elevado a x sobre g de x menos e elevado a x. Bom, se eu for a substituir, eu tenho aqui mais infinito vezes L levantado a mais infinito, que é mais infinito. O limite de g de x, quando x tende para mais infinito, também é mais infinito. E depois tenho aqui menos L levantado a mais infinito, que é mais infinito. Tem aqui um conjunto de indeterminações. A primeira coisa que eu poderia tentar fazer era olhar para este aqui. Desculpa que eu só estou aqui a... Eu podia olhar para este aqui e tentar escrever este xg de x vezes L levantado a x menos L levantado a x. Este aqui depois fazia o limite deste, o limite deste, o limite deste, certo? Reparem que há coisas que vocês não podem fazer também. Imaginem que vocês fazem isto, certo? Fazem isto muitíssimas vezes. Calculam este limite e este limite aqui é o inverso deste e vai dar 1, certo? Porque é o inverso de 1, é 1 sobre 1. Calculam isto e dizem, isto é 1, portanto isto é o limite deste menos o limite deste, porque este aqui dá 1 e depois isto é 0. Não podem fazer isto. Tem que concretizar todos os limites, até porque este limite é mais infinito e este é mais infinito e isto mais infinito, menos infinito, pode ser 0 ou não, depende, não é? Tem que concretizar sempre. Portanto, isto conduz-vos a uma indeterminação. Portanto, há que ter esse cuidado. Não é? Quando substituem, tem que substituir tudo. Há quem faça isto muitas vezes, há quem faça também assim. Pois tem g de x sobre x, é levantado a x menos é levantado a x e ponha aqui o limite e depois diga, bom, este tende para 1, ou se quiserem tende para 1 sobre 1, portanto este é o limite de E levantado a x menos E levantado a x, E levantado a x menos E levantado a x é 0 e isto é 0, também está mal. Já não podem calcular o limite na parte que vos interessa. Quando calculam o limite tem que ser na expressão toda. Dá 1 vezes E levantado a mais infinito, que é mais infinito, menos E levantado a mais infinito, que é mais infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação. Portanto, não podem calcular nas partes que vos interessam. Portanto, é importante terem isso em atenção. Ok. Relembrando aqui isto, o que é que me apetece fazer? O que me apetece fazer aqui é reduzir tudo ao mesmo denominador. E é o que eu vou fazer. Portanto, isto é o limite, quando o x tende para mais infinito, de x é levantado a x menos g de x é levantado a x sobre g de x. E reparem, se eu colocar em evidência menos é levantado a x, temos isto resolvido. Reparem, se eu fizer aqui, isto é o limite, quando o x tende para mais infinito, se eu colocar aqui em cima é levantado a x em evidência, menos é levantado a x, o que eu obtenho aqui é g de x menos x, quando sobre g de x. Isto que está aqui é 2, quer dizer, o limite disto é 2, certo? Reparem que eu meti menos, que é para depois este menos passar a mais ali e este mais aqui passar a menos. Portanto, o que eu vou fazer agora é dividir tudo, vou separar tudo, ou seja, vou escrever isto é o limite de menos é levantado a x sobre g de x vezes o limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x menos x. Reparem que eu isto posso fazer, não há problema nenhum. Não é? E este limite aqui, nós sabemos que é 2. Este é 2. Este está resolvido, já não nos chateia mais. Então e este aqui? Podemos ter aqui um problemazinho.
Mas reparem, se eu dividir aqui por x e aqui por x, o limite deste, quando x tende para mais infinito, é este aqui, é 1. E este que está aqui é levantado a x sobre x, quando x tende para mais infinito, é um limite notável. Isto está feito. Não é? O que eu vou fazer aqui é exatamente isso. Vou dividir tudo por x. Este aqui já sei que é 2, não é? Vou aqui baixar um bocadinho este, aqui assim. Este aqui já sei que é 2, portanto isto fica ao limite. Aliás, vou meter ali menos 2 vezes o limite, quando o x tende para mais infinito. E agora o que é que eu obtenho aqui? Vou dividir tudo por a mesma quantidade. Pela mesma coisa, aqui tenho g de x e aqui tenho e levantado a x. Então vou chegar ali e tal. Divido por x. E agora, regras operatórias dos limites, vezes limite, quando o x tende para mais infinito de é levantado a x sobre x. Este que é notável vale mais infinito e este corresponde ao declive da assíntota, não é? Portanto, o que eu fiz aqui foi, não é? Porque é que eu gosto muito deste exercício porque combina aquilo que nós temos de saber sobre assíntotas, olhar para, quando nos dizem que a reta de equação, neste caso x mais 2 é assíntota ao gráfico de uma função g, o que é que isso quer dizer? Portanto, estas conclusões que nós temos de tirar, e depois também, não é? Ali há aqui um limite notável, portanto é um bom exercício para integrar alguns dos conteúdos que nós estudamos. Portanto, este aqui é limite notável. E, portanto, este aqui nós já sabemos que é 1, não é? Este aqui nós já sabemos que é 1. E, portanto, isto fica menos 2 vezes mais infinito sobre 1, menos 2 vezes mais infinito, que dá menos infinito. É? Mais infinito vezes uma constante negativa, dá menos infinito. E pronto, está este limite calculado. Reparem que daquela primeira vez que a gente fez, dava 0, não era? Que eu fiz aqui, calculei primeiro este e depois, tipo a Chico esperto, dava 0. E, portanto, era um problema que nós tínhamos ali. Sim? Portanto, cuidado a fazer este tipo de coisas, interpretem bem o que é que isto quer dizer e nunca substituam g de x pela expressão analítica da assíntota. Nunca. Está bem? É muito importante. Então, vamos aqui ao último exercício de hoje. É um exercício de escolha múltipla. Está numa das minhas provas modelo que eu tenho no recurso para matemática. Não sei exatamente qual. Acho que é a 8. Podem ir lá ver. Está lá. Então, temos aqui uma função de domínio menos infinito a menos 1, união de 1 a mais infinito, cujo gráfico está parcialmente representado na figura. Diz-nos que a função é par. Então, é par quer dizer que para todo o x menos x pertencente a este domínio, eu vou chamar isto D para não estar a escrever isto, o f de menos x é igual ao f de x. Portanto, quer dizer que há uma simetria. É? Isto aqui quer dizer que o gráfico é simétrico em relação. Eu até primeiro vou fazer aqui uma coisa antes de. Eu vou precisar deste gráfico e vou copiá-lo ali para baixo. Vou só aqui metê-lo na memória. Bem? Okay. O gráfico é simétrico em relação. Isto é 10º ano, está bem? Uma coisa que vocês têm que saber já do 10º ano. Ao eixo ou y. Ou seja, objetos simétricos têm a mesma imagem. Depois diz que o g de 3 é 1. Se o g de 3 é 1, o f de 3 é 1, quer dizer que o f de menos 3 também vale 1.
Sabendo isto, eu quero saber o valor disto. Limite quando x tende para menos 3 mais de f de x sobre ln de f de x. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é então completar aqui este gráfico. Ou seja, vou copiar para aqui o gráfico e vou completá-lo aqui e ver o que é que me espera. Portanto, reparem que se eu completar para aqui o gráfico, portanto, tenho que acrescentar aqui o resto do eixo do x, não é? Tenho que ter aqui uma assíntota, não é? Vertical, ele vai ter uma assíntota vertical. Portanto, se aqui é x igual a 1, este é x igual a menos 1. Certo? Portanto, vai ter que ter aqui esta assíntota. O f de, se ali é menos 1, o f de menos 3 tem que valer na mesma 1. E, portanto, ela vai ter de passar ali. Eu vou escrever aqui, eu vou tentar fazer a azul uma coisa que seja mais ou menos simétrica. Mais ou menos. Acho que não me dei muito mal. Dá para entender, certo? Aqui, mais, calhar, mais assim. Ok. Acho que ficou bom. Certo? Portanto, o que eu fiz foi acrescentar o resto do gráfico da função que faltava. Aqui menos 1 e aqui 1. Ok. Portanto, este é o resto do gráfico. Portanto, eu quero o limite quando o x tende para menos 3 à direita de f de x sobre ln de f de x. Ora bem, eu sei então que o limite do quociente é o quociente dos limites. Portanto, isto é o limite quando o x tende para menos 3 à direita de f de x sobre o limite quando o x tende para menos 3 à direita do ln de f de x. Ok? E agora isto é igual a quê? Reparem, este aqui de cima é igual ao f de 3. Porquê é que é igual ao f de 3? Porque a função f é contínua em x igual a menos 3. E, portanto, se é igual a menos 3, é igual ao f de menos 3. Eu vou escrever isto aqui. Este aqui, certo? É igual a f de menos 3, que é 1, dado que f é contínua em x igual a menos 3. Portanto, este aqui está feito. Já não nos chatei mais. Dá 1. E aqui assim, eu sei que o limite do logaritmo é o logaritmo do limite, porque a função logarítmica também é contínua no seu domínio. Portanto, isto é a mesma coisa que ter ln, até o ln do limite, quando o x tende para menos infinito, de f de x, igual a menos infinito. Deixa eu ver aqui outra vez. 3 mais, portanto, isto é o limite. I é o ln do limite, quando o x tende para menos 3 mais de f de x. Ok. E isto o que é que dá? Ora, para menos 3 à direita, certo? Menos 3 à direita, eu vou escrever aqui, assim para se ver bem a laranja, menos 3 à direita, é por este lado. As imagens estão a tender para menos 1 por valores, estão a tender para 1 por valores inferiores a 1. Portanto, isto que está aqui é 1 sobre ln de 1 menos. Porquê é que eu meti ali inferior a 1? Porque eu sei que o ln de 1 é 0. Portanto, isto é 1 sobre 0. E 1 sobre 0 é infinito. Agora temos de ver se é mais ou menos infinito. Como é que nós vemos isso? Com o gráfico da função logarítmica. Lembram-se que eu já vos disse que têm de ter sempre na vossa mente como é que são os gráficos das funções, tá bem? Das funções exponencial e da função logarítmica e de outro tipo de funções. É muito importante que vocês tenham isso presente, porque às vezes ajuda a resolver exercícios. Reparem, o gráfico da função logarítmica de base é o ln, é uma coisa deste tipo.
não é? Mais ou menos, é uma coisa assim. Certo? Eu sei, y igual a ln de x, certo? Então é uma coisa deste tipo. E eu sei que o seu zero, o único zero, é 1. E sei que quando, não é? Reparem que aqui este está a tender para 1 por valores à esquerda. Quando tende para 1 por valores à esquerda de 1 deste lado, a função logarítmica tende para 0, mas por valores inferiores a 0. Ou seja, o limite, quando o x tende para menos 1 à esquerda do ln de x, é 0, mas por valores negativos. Este f de x é como se tomasse o valor aqui deste x. Ele está a tender para menos 1 por valores, para menos 1 para 1, por valores inferiores a 1, certo? Quando tende para 1, né? Este f de x é como se fosse este x, aqui a tender para 1 por valores inferiores. E, portanto, quando tende para 1 por valores inferiores a 1, a função logarítmica de base é, e as outras também, outras funções logarítmicas nas outras bases, de base maior do que 1, desde que a base seja maior do que 1, tendem para 0, mas por valores inferiores a 0. Portanto, isto que está aqui é 1 sobre 0 menos. Ou seja, 1 sobre 0 é infinito, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou a dividir 1 por um número que está a tender para 0, mas por valores inferiores a 0, ou seja, por valores negativos. Portanto, estou a fazer o quociente entre um número positivo e números negativos, portanto, menos infinito. Certo? Portanto, este limite vale menos infinito e a resposta é A. Este é um exercício. Resposta correta, vou escrever aqui. Era A, não era? Resposta correta, A. Ok. Este é um exercício que é típico de uma escolha múltipla, pode aparecer numa escolha, não este exatamente igual, mas um deste tipo. Vocês têm que ter em atenção muito bem o que é que quer dizer tender para a esquerda, o que é que quer dizer para a direita, por valores superiores ou por valores inferiores. Reparem que eu aqui, a primeira coisa que fui ver é para onde é que esta função f, quando o x tende para menos 3 à direita, para onde é que ela tendia? E tendia para 1, e depois, como eu percebi aqui que eu tinha ln de 1 que é 0, eu tinha que perceber se era por valores maiores do que 0, ou seja, se isto aqui tendia para 1, já vi que era por valores à esquerda, não é? E depois eu tinha que perceber se isto era, se o ln de 1 era, reparem que isto aqui não é bem 1, está a tender para 1, não é? E depois eu queria saber, à medida que o x tende para 1 por valores inferiores a 1, né, à esquerda de 1, o que é que estaria a acontecer aos LNs desses números, tipo LN 0,99, LN 0,999 e assim sucessivamente. E nós víamos que estes números são todos negativos porque são inferiores a 1, está bem? Basicamente, isto aqui tende para 0 por valores inferiores a 0, por causa destes números serem todos inferiores a 1, e a gente sabe que o LN ou o logaritmo na base E de números entre 0 e 1 são sempre negativos. Portanto, é importante que tenham estas coisas em consideração, está bem? Portanto, importante aqui, primeiro, saber o que é uma função par, certo? Portanto, é uma função cujas imagens simétricas têm os mesmos objetos, que objetos simétricos têm as mesmas imagens, certo? Portanto, isso é uma função par. Saber também dá jeito de saber o que é que graficamente ou geometricamente como é que é o gráfico de uma função par simétrica em relação ao eixo dos y, e neste caso deu jeito para depois ver que quando o x tende para menos 3 por valores superiores a menos 3, as imagens tendem para 1 por valores inferiores a 1, certo? Aqui 1 menos, e depois deu jeito de saber como é que é o gráfico da função logarítmica para perceber que quando o x aqui, quando estes objetos tendem para 1 por valor, reparem que estes f de x depois ficam os objetos do ln de x, não é? Do ln quando eu tenho aqui ln de f de x,
isto aqui passam a ser os objetos desta função aqui. E, portanto, estes objetos estão a tender para -1 à esquerda e dá jeito de saber como é que é o gráfico desta função logarítmica para perceber quando os objetos tendem para -1 à esquerda, as imagens por meio da função L e N de x tendem para 0 por valores negativos e depois para ter o resultado. Tenham sempre em atenção este tipo de gráficos. Bom, eu já divulguei aqui um bocadinho, vou-me calar. Pronto, espero que tenham entendido. Vamos ficar por aqui hoje, já temos mais de 3 horas de aula. E até ao próximo sábado ou domingo. Eu depois irei colocar no meu Facebook a hora certa da aula 4. Pronto, até lá então.